Beleza, boa tarde, pessoal. Eu sou o Caio. Essa é a primeira aula do curso de Machine Learning da Iris. Então, beleza, o tópico da aula de hoje é Introdução ao Machine Learning. Nessa aula a gente vai ver mais conceitos gerais e meio que um panorama geral do contexto todo da área. Então, primeiro, essa vai ser a nossa agenda da aula de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre a apresentação do curso. Depois, o que é IA, Machine Learning e Deep Learning. Terceiro, a importância dos dados. Depois, alguns dilemas e problemáticas dessa área de inteligência artificial. E aí a gente vai começar a entrar mais no Machine Learning em si e falar sobre o que é aprendizado de máquina, o que é aprendizagem para as máquinas e quais são tarefas ou problemas comuns na área de Machine Learning. Então, tipo, quais são os tipos de problemas que a gente resolve nessa área. E em terceiro, a gente vai ter alguns exercícios de revisão, mais na parte de estatística, Python e operação com matrizes. Então, beleza. Primeiro, sobre o curso. Falar um pouco da Iris aqui, né? O que é a Iris? Eu não sei quem conhece a Iris, quem já foi em algum evento da Iris, se essa é a primeira coisa que está indo da Iris. Mas a gente é uma comunidade, um grupo da Unicamp, de alunos majoritariamente da computação, do IC, mas a gente também tem alunos, com alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação, mas a gente também tem alunos do cursão, da matemática aplicada, da física, enfim. E o nosso objetivo é promover, como um todo, a comunidade de inteligência artificial aqui na Unicamp, né? Então, por exemplo, esse curso para principalmente os bichos ou outras pessoas que não têm tanto contato, quiserem aprender mais sobre Machine Learning, ou até o próprio pessoal da computação que quer estudar mais Machine Learning, mas ainda não fez a disciplina MC 886, que está bem concorrida ultimamente. Sei lá, ela tem acho que 60 vagas e tem tipo 120 pessoas se matriculando. Então, porque a gente está num hype, né? Machine Learning. E, bom, agora do curso em si, é um projeto da Iris, de uma parte do pessoal da Iris está trabalhando, e a gente tem mais ou menos 7 pessoas aí, como um todo, se reunindo para discutir o material, ajudando a, sei lá, montar as aulas, enfim. E a gente tem conteúdo no nosso canal do YouTube. Então a gente tem os nossos Iris Talks gravados no YouTube, que, por enquanto, eu não sei se vai dar para consertar, porque o YouTube teve algumas atualizações, mas elas estão na aba do ao vivo do YouTube, porque elas foram transmitidas. Não estão no vídeo. Se você abre o canal, parece que não tem nenhum vídeo. Eu tentei já mover o que estava em live stream pro vídeo. Antigamente dava, mas agora não está mais dando. Então, enfim, só avisando esse adendo aí para vocês. E eu acho que é isso. Essa aula está sendo gravada e depois a gente vai postar no canal do YouTube. Não está sendo transmitida, mas está sendo gravada. Beleza. Sobre o curso. Como será o curso? Então, o curso está acontecendo de duas formas. Tanto presencialmente, aqui, né? Quanto de forma online, o Meet. A gente tem um Meet que está aqui agora, que está gravando ali a câmera. Tem mais ou menos 30 pessoas. E as aulas, a intenção das aulas é sempre começar às 2. Então, por exemplo, hoje já não deu muito certo, na verdade, já. A gente começou às 2h15, por aí. Mas assim, sem grandes restrições e ir por volta até das 5, podendo acabar antes. Então, vai depender também do conteúdo da aula, se tiver muita coisa ou não, se a gente vai ter mais tempo prático, menos tempo prático. E beleza. O canal de comunicação principal vai ser o grupo do WhatsApp que está na comunidade do Iris. Eu não sei se todo mundo está. Tem alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp? Tá. Não? Tá. Depois vocês entram. Eu passo para vocês. Beleza. As aulas gravadas serão disponibilizadas no YouTube depois para vocês checarem. As aulas... A ideia, então, é que as aulas tenham duas partes principais. Na verdade, talvez até para falar 3 partes. Uma mais expositiva, teórica. A aula de hoje, no caso, é tipo 90% expositiva, porque é a primeira aula, e é mais conceitual. E depois uma parte prática, com código.
E na minha cabeça, acho que dá para a gente fazer mais ou menos assim, tipo, na parte prática, a gente estava pensando em fazer uma parte prática comigo ou com o professor, professor que for dar aula, passando por um código, conversando sobre o código, e também dar um tempo para vocês fazerem algum exercício que a gente for elaborar. Que nem hoje a gente tem alguns exercícios, um notebook no Colab para vocês praticarem. E que a gente vai disponibilizar depois, acho que ainda não mandamos o link. Bom, sobre os pré-requisitos do curso. A ideia aqui não é falar pré-requisitos como se fosse restritivo, tipo, eu não sei isso, eu não vou conseguir participar. É mais que assim, para dar uma noção de que isso aqui é uma base que é meio necessária para o andamento das aulas, conforme for ficando mais prático também, conseguir fluir e para vocês conseguirem acompanhar melhor, né? Não ficarem perdidos. Esses são os principais aqui, com exceção de álgebra linear básica, na verdade, isso aqui a gente não cobriu, mas esses primeiros pontos aqui, todos têm gravado os workshops da Iris, que teve um primeiro que foi sobre de introdução a Python, e aprender a mexer com o notebook, tipo Jupyter, o Colab é similar, mas a gente não falou do Colab, mas é a mesma coisa. NumPy para manipulação de dados, Pandas, também para manipulação de dados, e Matplotlib para visualização de dados. E álgebra linear básica, porque a gente vai falar bastante matemática no curso, então mais entender um pouco sobre operações com matrizes. O grupo do WhatsApp vai estar lá, vocês podem mandar mensagem, eu só peço para que vocês não fiquem, como eu posso dizer, flodando de mensagem, para não ficar, para os avisos nossos não se perderem, mas vocês podem conversar lá, se alguém já souber de algum assunto, já tem ideia de algum assunto que não sabe muito e quiser olhar, pode mandar mensagem lá, a gente manda algum material complementar, enfim. E também vai estar gravado, né? Então vocês podem ver, não entendeu, depois revisitar. E Seaborn, que é mais opcional, na verdade, é uma ferramenta similar ao Matplotlib, ela é baseada no Matplotlib, na verdade, para visualização de dados. Mas é a mesma coisa, quase. Se você souber mexer com o Seaborn, você vai saber mexer provavelmente com o Matplotlib, você vai saber mexer provavelmente com o Seaborn. E noções de cálculo, derivada parcial, vetor gradiente e outros conceitos de álgebra linear que também podem ser úteis para entender. E aqui eu não quero dizer que isso não é muito, como eu disse, não é restritivo. É mais para entender com mais facilidade o conteúdo da aula mesmo. A ideia é com que quem estiver dando aula consiga explicar isso para vocês entenderem, mesmo se vocês não tiverem essa base. Então, por exemplo, quando a gente for falar de coisas que envolvem cálculo, a gente não vai entrar a fundo no cálculo. Mas o suficiente para que dê para entender. Isso é mais processo de otimização, mais na terceira aula. Esse conhecimento vai ser necessário. Então, beleza. Vamos lá. O cronograma do curso é esse aqui. A gente vai ter 8 aulas. Existe a possibilidade de a gente ter que adicionar uma aula a mais, caso o conteúdo atrase, mas eu acho pouco provável. E as datas provavelmente vão sofrer alterações, inclusive eu acho que essa aqui já vai sofrer alguma alteração. Eu já vou explicar um pouquinho por quê. E beleza, indo pelas aulas, a gente tem que a primeira aula aqui, né? Introdução ao Machine Learning, então, é essa aula. Segunda aula, a gente vai falar mais especificamente de aprendizado supervisionado, regressão linear. Terceira aula, otimização da função de custo. Então, para vocês terem uma ideia mais de como funcionam as coisas por baixo dos panos, a matemática. O resto do curso, quando a gente for falando de diferentes técnicas, diferentes modelos, a gente não vai entrar muito no exatamente como implementar tudo do zero. A ideia é que nessa aula aqui vocês tenham noção de como as coisas funcionam meio por baixo dos panos e para conseguir generalizar isso para o resto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, viu? Vocês ficam à vontade. Na quarta aula, a gente vai falar de avaliação de modelos, algumas técnicas de avaliação de modelos, como, sei lá, dividir validação, treinamento, teste, enfim. E falar de regressão logística, né? Aqui a gente vai ter que falar de regressão linear. Depois a gente vai falar de árvores de decisão e random forest. Depois aprendizado não supervisionado e clusterização, que é uma técnica de aprendizado não supervisionado. Na terceira aula a gente vai falar de redução de dimensionalidade, que também é uma técnica de aprendizado não supervisionado.
e acabar o curso com introdução a redes neurais. Então, só para contextualizar, eu não sei, a gente fez 2 formulários, um formulário de interesse e um formulário de confirmação. Eu não sei quem que... Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que na real não cheguei a olhar. Quem que respondeu o formulário de interesse não está aqui, não respondeu de confirmação, mas teve uma galera no formulário de interesse que perguntou de Transformers, sei lá, Federated Learning, outras arquiteturas de redes neurais. A gente não vai entrar nesse tópico no curso, mas porque, assim, a ideia é isso aqui trazer uma base geral. Então, por exemplo, eu vou falar de Deep Learning, de Machine Learning e Deep Learning, agora, conceitualmente, mas a ideia é que o Machine Learning ele é meio que a base do Deep Learning. É como se fosse um passo a mais. Só que se você vai direto para o Deep Learning, parece muito mágica. Você não... Fica muito difícil de entender. Você vai acabar decorando, ou pensando, você aprende o negócio e ele funciona assim porque funciona assim. E não é assim. Principalmente quando você for estudar tópicos mais avançados ainda, vão ter coisas que vão recapitular que é bom você saber da base para entender de onde veio, sei lá, a intuição, quando alguém fez uma pesquisa e adicionou um negócio que foi inovador. E por que foi inovador? Ninguém estava fazendo mais isso, Deep Learning, mas é porque os caras pensaram em, sei lá, um negócio lá atrás, enfim. Então, beleza. Vamos começar o conteúdo, né? Alguém tem alguma dúvida? Agora é o momento de tirar dúvidas sobre o curso. Alguém tem alguma dúvida no Meet? Beleza. Então tá bom. O que é IA, Machine Learning e Deep Learning? Dá pra gente esquematizar mais ou menos dessa forma, assim, pensando na cronologia e na história de inteligência artificial. Inteligência artificial como um todo é um super conjunto, assim, né, que engloba Machine Learning e Deep Learning, mas é algo bem antigo, na verdade, que envolve desde os anos 50, final dos... comecinho dos anos 50, enfim, os trabalhos que começaram a ideia de inteligência artificial foram, inclusive, do Alan Turing, o famoso aí pai da computação. E aí, por volta dos anos 80, 90, começou a surgir o Machine Learning, e desde 2010, 2012, por aí, a gente teve o crescimento de Deep Learning. Então, eu vou entrar mais a fundo em cada uma dessas ideias, mas a ideia é que, assim, tudo que é Machine Learning é inteligência artificial. Tudo que é Deep Learning é Machine Learning. Tudo que é Deep Learning é inteligência artificial, mas nem tudo que é inteligência artificial é Deep Learning ou Machine Learning. Então, beleza. O que é inteligência artificial? Esse cara aqui, o John McCarthy, foi ele que cunhou o termo inteligência artificial. Ele foi a primeira pessoa que falou inteligência artificial. E a definição dele foi bem genérica, na verdade. É a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes. Só que isso é muito genérico, né? É muito, tipo, o que é fazer uma máquina? O que é inteligente? Tipo, você considera que, sei lá, um monte de if-else é inteligência? Já esses dois pesquisadores aqui, Kaplan e Heinlein, em 2019 deram uma outra definição para a inteligência artificial. Na verdade, existem milhares de definições de inteligência artificial ao longo do tempo. Eu escolhi essa porque eu acho que é a mais que faz mais sentido. Bastante gente usa essa também. E dá para dizer que é a capacidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos, ou seja, uma entrada, aprender com esses dados, ou seja, extrair algum conhecimento deles, processar eles de alguma forma, e usar esses aprendizados para alcançar objetivos e tarefas específicas por meio de adaptação flexível. Isso é importante. Outra forma que dá para pensar não é outra forma que dá para pensar. Uma definição que eu gosto de dar para inteligência artificial como um todo é que são sistemas baseados em regras. E regras pode ser qualquer coisa. Então você tem um algoritmo que é um monte de if-else, são regras. Mas são sistemas baseados em regras que tentam imitar algum comportamento humano. Algum comportamento, não necessariamente precisa ser cognitivo, pode ser resolver um problema, ou pode ser um comportamento cognitivo. Então, por exemplo, se você tiver um robozinho que joga xadrez, aquele robozinho pode estar só tentando um monte de jogada, ele tem alguma forma de avaliar qual jogada é melhor, e aí ele joga com você.
Só que você está jogando ali, você não se vê que, né, que ele está testando um monte de jogada. Aquilo ali é uma inteligência artificial. Não usa análise de dados, não usa nada disso. Mas é uma inteligência artificial. Por quê? Porque ela está imitando um comportamento humano. Mas é assim, é polêmico. Não polêmico, na verdade. É que dá para variar, entendeu? Existem vários tipos de definições. Mas essa é uma definição que eu gosto. De imitar o comportamento humano. Então, a gente tem, eu acho que é interessante falar, ainda mais agora que a gente tem o ChatGPT, lançou, não sei para quem viu, o GPT-4 Omni, que é bizarro. Parece, alguém já assistiu Her? Eu, na verdade, não assisti Her inteiro, eu só comecei e parei. Mas é tipo, tem o filme do Joaquin Phoenix lá que ele fala com... Hã? É igualzinho, é bizarro. Então, bom, vamos, né, que eu falei de sistema baseado em regras e tal, mas eu acho que existem outra forma de categorizar também, que é interessante, que é pensar em inteligência artificial restrita, ou Narrow AI, em inglês, inteligência artificial geral, AGI. A inteligência artificial restrita, ela é um sistema que ele tem a capacidade de realizar uma tarefa em um escopo fechado. Então ele é como se fosse especialista. Se você, por exemplo, pegar um programinha que joga xadrez, e você colocar ele para jogar damas, e você falar que a entrada é a mesma. Tipo, a forma como ele lê a entrada é a mesma. Só que o jogo é diferente. Ele vai fazer um monte de coisa maluca. Ele vai pegar uma dama e vai mexer para frente, como se fosse um peão. Só que aquela ali não existe, não tem como. Ou seja, é uma inteligência, ela é dentro de um escopo bem definido, bem específico. Ela não tem a capacidade de se adaptar conforme o contexto ou É que isso que é complicado, porque cada tipo de definição, a gente vai aumentando a régua, o quão bem definido precisa ser o que a gente fala de escopo, né? Então, por exemplo, você vai falar, mas um sistema de deep learning, se você falar para ele classificar entre imagem de gato e cachorro, e você der uma imagem de um barco, ele não vai saber o que fazer. Mas então não é dentro de um escopo bem definido. Também ainda é dentro de um escopo bem definido, mas não, desculpa, me confundi. Se for falar tipo por um modelo que está mais próximo, sei lá, de uma AGI, e você der, não, perdão. É que enfim, a capacidade, conforme você tem inteligência artificial, machine learning, deep learning, o que a gente fala de com escopo bem definido vai se tornando mais maleável. É isso que eu quero dizer, basicamente. Então é meio como se fosse, tipo, não é uma chavinha, né? A gente tem o inteligência artificial especialista, restrita, e aí do nada a gente tem o AGI. Tanto que esse é um debate. Para a galera que é famosa na literatura, os pesquisadores famosos, a galera até no OpenAI falam, então, o ChatGPT, o Omni lá, ele é uma AGI já? Qual que é a definição de AGI? Tem gente que falou que ele é uma AGI. Deixa eu definir AGI, né? Porque eu tô só falando AGI. A inteligência artificial geral, em teoria, e eu digo em teoria justamente por causa disso que eu estava falando, é uma inteligência capaz, é um sistema capaz de resolver problemas bem complexos. E bem complexos, eu quero dizer assim, tipo, por exemplo, você vai falar, sei lá, para resolver uma tarefa de planejamento. Resolve uma tarefa de planejamento, faz conta matemática, analisa esses dados aqui para mim, faz um monte de coisa, e aí o sistema tem que ter, tipo, tem que lembrar das coisas que ele está fazendo, ele tem que ter um julgamento do que se aquilo é melhor ou pior, e, não, mas aconteceu algo que eu nunca vi antes. Ou seja, um contexto que eu não sei o que é, eu não sei do que se trata. O que eu vou fazer? Aí tem esse julgamento, né, de situações incertas. Tem que ter uma capacidade de criatividade, de imaginação equivalente a humanos. Então é como se fosse um sistema muito mais flexível. Quase que o que a gente vê em filmes. Eu daria para falar assim, não, isso aqui é uma pessoa, né? Qual que é a diferença de uma pessoa? Tipo, sei lá, é só um sistema que não tem corpo. Por exemplo, lá no negócio do GPT Omni, o chatbot é bem expressivo, né? Você tem a sensação que ele tem emoções. Ele fala, uau, nanã. Ou, nossa, por exemplo, que eu tenho dificuldade de trazer... Eu tenho dificuldade de trazer memória, de exemplos assim, fácil na minha cabeça. Mas por isso que eu tô remetendo bastante Do quê? O Jarvis, pode ser.
Mas se a gente for parar para analisar especificamente o GPT-4 Omni lá e o Jarvis, tem que fazer um levantamento ainda de quais são exatamente as diferenças. Porque pela demo ali, é que isso é complicado. Por exemplo, o Gemini, quando ele lançou, não sei para quem sabe, é tipo o GPT da Google. Eles faziam uma propaganda lá de que vídeo interativo, enfim. E no final não era assim. Era tipo real fake. Tipo, o vídeo era era meio enganoso, assim. Ele dava a entender que funcionava de um jeito que não funcionava. Então, sei lá, não sei se que eles ainda não lançaram aquela versão que eles fizeram da demo. Mas o que eu ia falar é que eu lembrei, por exemplo, Então, por isso que eu estou remetendo muito ao GPT-4 Omni. Tem outros casos, tá? Mas o cara lá pegou o vídeo e falou assim, eu vou te mostrar o meu rosto e eu quero que você fale o tipo de emoção que eu estou sentindo. E aí ele pegou e ligou a câmera, só que ele esqueceu de virar a câmera para ele. E ficou para a mesa. E aí o chatbot falou assim, eu não tô vendo o seu rosto, eu acho que você tá me mostrando a mesa. Você esqueceu de virar a câmera. Só que eu não sei se vocês estão entendendo. Tô dando pra ter uma ideia? É que é isso que é complicado, porque eu tô dando muito exemplo do GPT Omni, mas eu não quero dizer que o GPT Omni é uma AGI. Mas enfim, vamos passar para não atrasar muito. Então, falando de inteligência artificial antes de machine learning, né? Então, aqueles sistemas mais antigos que eu falei. Eles são geralmente sistemas baseados em regras, agentes baseados em regras. E por agente, né, agente inteligente, o que significa agente inteligente? A noção de agente é basicamente quando você tem um sistema e ele interage com o ambiente. Então, por exemplo, você tem, sei lá, um sisteminha no ambiente simulado, tipo um NPC de jogo, um robozinho de jogo. Ele vai lá mexendo e aquilo ali é um agente, ele está tomando uma ação em algum ambiente. Então, esses sistemas baseados em regras, eles geralmente são agentes. Então, tipo, vou jogar um jogo de xadrez. É diferente de machine learning, que é tipo, você quer fazer um sistema preditivo. Eu já vou falar mais pra frente, mas é um sistema preditivo de, sei lá, ver clima, temperatura, a partir de um monte de dado meteorológico. E eles são baseados em que tipo de regra? Busca de estados. Então, por exemplo, você tem um estado, que é o do jogo tabuleiro de xadrez. Aí você vai e mexe uma peça. Aquele ali é um outro estado do jogo de xadrez, como se fosse um snapshot de cada coisa. E aí você tem vários estados, tem várias possibilidades possíveis. E aí você, a partir de alguma métrica, a partir de alguma estimativa do quão bom é aquele estado, você faz uma busca desses estados como se fosse um algoritmo de busca. Sei lá, eu não sei se quem aqui, eu não sei aqui quem manja de busca em grafo. Se fosse fazer uma busca em grafo, tipo, sei lá, uma BFS, uma DFS, enfim. Aí tem algoritmos de min-max, então é tipo, você, baseado nessa expectativa de tipo, quão bom o estado é ou quão bom o estado não é, você tenta estimar, supondo que, sei lá, o seu oponente vai fazer a melhor jogada, ou você poderia fazer a pior jogada, qual que é a estratégia ótima para você tentar, no pior dos casos, interagir com uma pessoa. Então, tipo, o jogo de xadrez geralmente é isso. Esse min-max, na real, ele tende a ser uma otimização da busca de estados, né? Outra coisa é behavior tree. Então, eu botei aqui um exemplo. Behavior trees geralmente são árvores que, assim, você tem, sei lá, um nó que representa um tipo de processamento dos outros nós. E aí você tem um nó aqui que é encontrar a bola, fazer a bola. Então, sei lá, esse nó vai ser aqui, aqui é uma condição. Achei a bola? Aí você fala, vou fazer isso aqui. Enfim, no final dos contos, isso vai virar um comportamento, de certa forma, meio que inteligente. Boa parte dos NPCs em jogos são feitos com Behavior Tree. Também tem um monte de outra técnica para fazer, mas são feitos com Behavior Tree. E eu coloquei esse exemplo aqui de um chatbot, foi o primeiro chatbot que existiu, que foi o Eliza, que ele era um chatbot basicamente baseado em regras. Então, tipo, se a pessoa falou aquilo, eu vou falar isso. E aí tem alguma forma de processamento de generalizar como entender o que a pessoa falou. Então, sei lá, se ela não botou pontuação daquele jeito, mas são regras mais rudimentares, assim, digamos. Bom, beleza. E aí, o que é machine learning? Essa definição aqui é a definição mais usada para machine learning. A gente pode dizer que machine learning é um programa de computador que aprende a partir de uma experiência E, com respeito a uma classe de tarefas T e uma métrica de performance P.
Beleza, só colocando os conceitos. E o que é o aprendizado? Se a sua performance em tarefas de T, quando medidas por P, melhora com a experiência E. Então é assim, conforme eu vou tendo esse processo de experiência com os dados, então no caso, sei lá, se a gente for falar dos modelos, redes neurais, tudo na verdade que a gente vai... Não é tudo que a gente vai ver, mas é tipo, sei lá, regressão linear, regressão logística. O que é a experiência E? É você ajustar os parâmetros do seu modelo. Conforme você vai vendo os dados, você vai treinando, você está ajustando os parâmetros do seu modelo. Medida para uma métrica de performance P. Então você tem uma métrica, você metrifica o seu erro em relação aos dados. Então você começa, sei lá, com um modelo, um chute aleatório. Então você vai e chuta. Você vai fazendo um questionário. Aí você pega o questionário. Sempre quando você pega o questionário, você chega chutando tudo. Aí se alguém te fala, você errou essa questão, você errou essa questão, você ainda não sabe a resposta. Você errou aquela questão, você errou aquela questão. Aí você fala, tá bom, vou melhorar. Aí da próxima você tenta melhorar. E aí é isso, entendeu? Classe de tarefas T quer dizer, porque na verdade, se você for dizer uma tarefa T é, por exemplo, se for um problema de classificação, é classificar a classe A. Essa é uma das tarefas de T. Aí qual que é a classe? Classificar entre gato e cachorro. Classificar gato é uma tarefa T. Classificar cachorro é a tarefa tipo T2. Essa é a definição do Tom Mitchell, que é um professor universitário dos Estados Unidos. Bom, então, de certa forma, a gente pode dizer que são modelos que se ajustam aos dados. Então, o que eu quero... Se ajustar aos dados é justamente esse processo de experiência E. Então, você vai ter um programa específico que ele tem uma modelagem, então, tipo, sei lá, se for falar uma regressão linear, ele tenta achar exatamente um tipo de comportamento nos dados. E aí ele vai tentar ajustar aquela modelagem a partir de alguma observação nos dados. E o que é essa observação dos dados? É uma metrificação de erro. Então você pode falar que, sei lá, você vai ter uma regressão logística aqui, né? Você vai classificar entre duas classes, uma classificação binária. Você vai achar uma curva no seu espaço de dados, então aqui no caso é isso aqui no caso a curva é uma reta. Que a curva é um termo geral, não precisa ser necessariamente curvado, né? Aí você vai achar uma linha de fronteira entre a classe tal e a classe tal. Ou, por exemplo, uma regressão linear. Então, você tem várias variáveis. No caso, isso aqui é uma regressão linear de uma variável, né? Mas se você tivesse duas variáveis, x, y, e aí a sua predição é o z, você teria um plano. Seu modelo está modelando um plano. Só que isso vai para, tipo, o número de variáveis que você tem. Que, sei lá, então você pode ir para o 1000D. Você tem 1000 variáveis. Na verdade, se tiver 1000 variáveis, é muita variável. Às vezes tem algum ruído aí. Mas, enfim, essa é uma forma de visualização só, mas isso aqui é só uma variável. Então você quer achar uma relação linear e você vai ajustar isso. É como se fosse MMQ. Na verdade é um MMQ. Só que para várias dimensões. Ou um algoritmo que, esse aqui, por exemplo, é não supervisionado. Então, um algoritmo de clusterização. A partir dos dados, você vai aprendendo, você tenta clusterizar os seus dados de uma forma. Então, você não tem uma label, você não tem uma... Eu vou falar mais, na verdade, de paradigmas, então não vou me estender muito aqui. Mas é tipo assim, você fala, eu acho que tem esses clusters. Então, eu vou falar, eu vou juntar os dados aqui, tipo, dessa forma primeiro, e esses aqui tipo assim, e esse aqui, sei lá, tipo, não exatamente desse jeito, de uma outra forma. E aí você tem alguma métrica que faça com que você ajuste esses clusters. Aí, beleza. O que é Deep Learning? Deep Learning é como se fosse o próximo passo. Deep Learning, essa definição é um pouco mais longa, mas ela é de um livro do Ian Goodfellow com o Yosha Bengio, e tem mais outro autor, que o Yosha Bengio, por exemplo, é um dos pais do Deep Learning. Esse livro é de 2016. E eles falam que, acho que eu não preciso ler tudo, mas basicamente dá para dizer que é uma forma de você possibilitar com que sistemas compreendam o mundo em termos de hierarquia de conceitos. Então você vai ter conceitos que você não... não é necessário que um operador humano especifique formalmente todo o conhecimento que o computador precisa. Então você não vai especificar os conceitos, mas você vai fazer que, de alguma forma, aquele sistema ele consiga aprender conceitos gerais, depois conceitos mais específicos de um problema,
conceitos menos específicos, e ele aprenda a combinar e fazer uma hierarquia desses conceitos. Então, por exemplo, se você tiver em redes neurais convolucionais, que é uma técnica de processamento de imagem, é comum, se você for ver, sei lá, as camadas das redes neurais lá, você perceber que as primeiras camadas, elas tendem a processar padrões mais gerais. Então, texturas. E aí você está fazendo, sei lá, para classificar gato e cachorro. Mas as primeiras camadas não estão fazendo nada com gato e cachorro. Mas elas estão fazendo texturas. E aí você vai, conforme a rede, ela vai fazendo um conhecimento mais específico. E como ela vai fazendo isso? A partir da capacidade de combinar esses conceitos. Aqui, ó. Aprenda conceitos complicados construídos a partir de conceitos mais simples. Então é basicamente isso. E isso é complicado, porque é algo que... Bom, eu vou passar, porque depois eu vou falar um pouquinho mais sobre emergência e homogeneização. Então, assim, sistemas que usam Deep Learning. Sistemas que aprendem e combinam padrões aprendidos, sem necessariamente serem explicitados quais padrões eles querem aprender. A diferença do Machine Learning é que você explicita qual o tipo de modelagem que você quer fazer. Então, numa regressão linear, se os seus dados não têm uma relação linear, e você tentar modelar numa regressão linear, não vai acontecer nada. Vai ser só um modelo horroroso. Porque ele vai tentar estabelecer uma relação ali que não existe. Então, esses são modelos cada vez mais flexíveis, no sentido de que eles podem ser aplicados em vários tipos de contextos diferentes. Então, por exemplo, hoje em dia está no hype, né, os Transformers, que é uma arquitetura de redes neurais que basicamente compõe o GPT, um monte de coisa. O GPT, para quem não sabe, é Generative, de generativo, Pre-trained Transformer. Então, a gente tem exemplos, sistemas de visão computacional, chatbots modernos, IA generativa. Tudo que a gente tem hoje de IA generativa é Deep Learning. Esse aqui é uma imagem do YOLO, que é uma rede, eu não lembro quando surgiu, tipo 2016, 2017, por aí, que ela basicamente faz segmentação. Então aqui tô falando carro, caminhão, bicicleta, enfim. Aqui o ChatGPT, e esse aqui é um projeto da Google que chama AlphaFold, que ele é basicamente uma técnica para modelar estruturas de proteínas. Bom, e aí falando um pouquinho só de emergência e homogeneização, só para tudo meio que fazer sentido junto. O que é emergência e o que é homogeneização? Emergência é basicamente o surgimento de comportamentos novos que não foram explicitados, ou quando você tem algo tipo, a soma não é a parte do todo, a soma não é igual, a soma das partes não é igual ao todo. Então, tipo, se você pegar, isso a gente pode ver muito em modelos de linguagem recentemente, com os LLMs. Se você pegar modelos de linguagem menores em questão de número de parâmetros, e você aumentar ele, você não vê só que é tipo, ele melhora nas mesmas coisas. Tipo, ele faz o mesmo tipo de coisa e ele melhora. Surgem capacidades novas. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele foi treinado numa tarefa muito simples, que é de prever a próxima palavra. Na verdade, existem vários ajustes nele, depois é complicado o processo de treinamento do ChatGPT. Mas se você colocar um prompt muito grande, então, por exemplo, você está querendo fazer um resumo de alguma coisa da faculdade, você coloca um texto gigante lá e você fala, resuma esse texto. Provavelmente, às vezes ele até já viu, mas às vezes ele não viu aquele texto antes. E ele tem a capacidade de resumir o que está ali. Então, é um comportamento que a gente chama de in-context learning. Eu vou passar aqui, que na real eu já estou falando disso aqui, mas a homogeneização é simples, é o uso da mesma técnica em várias áreas diferentes. Vou explicar um pouco mais com os exemplos aqui. Então, por exemplo, no Deep Learning, né? No Machine Learning, a emergência surgiu quando os sistemas se tornaram capazes de aprender comportamentos que não necessariamente nós humanos vimos nos dados. E a ideia da homogeneização é que a partir de algoritmos genéricos, então, tipo, você consegue resolver vários problemas. Então, tipo, você pega uma regressão linear, você pode resolver muitos tipos de problemas diferentes. Só basta você ver se existe uma relação linear entre os dados, mas você não tem que se preocupar necessariamente como eu vou modelar esse problema. É tipo, eu vou usar técnicas que são usadas em outras áreas. E no Deep Learning se tornou cada vez, esses conceitos estão se tornando cada vez mais realçados. Então, tipo, emergência, isso que eu falei do in-context learning. Então, você vê, por exemplo, capacidade de raciocínio. Se você chegar no ChatGPT e falar assim para ele, vamos pensar passo a passo.
que é uma técnica de prompt engineering. Você fala, que chama chain of thought, cadeia de pensamentos. Você fala, pense passo a passo. Ele vai se forçar a falar, tipo, quais seriam os passos possíveis para resolver aquele problema, e aí ele acaba meio que criando uma capacidade de raciocínio. Eu não tô falando raciocínio, tipo, consciência. Raciocínio, tipo, ó, eu fiz isso, aí depois eu tenho que fazer isso, aí depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. Isso a gente não via em modelos menores. E não é uma coisa, tipo, alguém fez ele fazer aquilo. É uma capacidade emergente. E a homogeneização é basicamente assim, a gente vê, ainda mais com LLM hoje em dia, as pessoas pegam técnicas e tentam resolver tudo com aquela técnica. Então, com o LLM, você pode, sei lá, resolver tarefa de classificação. Você pode virar para ele e falar assim, ó, você tem esse texto, me fala se ele é positivo ou negativo. E aí ele vai escrever lá, este texto é positivo. Isso é uma forma de classificação. Só que você está fazendo processamento de texto, está gerando texto. A tarefa, na real, é gerar texto. E você está generalizando ela para os outros problemas. Bom, beleza, deixa eu só ver o tempo aqui. Tá tudo certo. Então, fala um pouquinho sobre a importância dos dados. Hoje em dia, né, tipo, a gente está na era da internet. Então, todo mundo usa a internet, praticamente. Quer dizer, não todo mundo no mundo, né? Mas, tipo, entre nós aqui, a gente está fazendo a transição no Meet e tal, é difícil você ter algo no seu dia a dia que você não tem uma interface em algum momento com a internet. E tudo isso que a gente interage na internet, isso tem algum subproduto, algum artefato que a gente gera. Por exemplo, você abre um site num sistema de DNS, no servidor lá sei lá, nos roteadores da internet, no servidor que está processando aquela página, aquela sua requisição gerou um dado. Pode ter gerado um log. IP tal, veio em tal lugar. Você está usando o Facebook, você deu like em algum lugar, você gerou um dado. Todos esses tipos de interação, eles têm um produto dessas interações. Então, tipo, ainda mais, conforme a gente vai mais ou mais usando a internet, a gente vai gerando mais dado, mais dado. É quase como se fosse uma consequência do mundo real, é um espelho que são os dados, é o concreto, né, da internet, são os dados. Bom, e isso vai se tornando cada vez mais importante, por quê? Porque com todas essas coisas que eu falei, de inteligência artificial, machine learning, e vocês percebem que tipo, a partir do machine learning, dados vão se tornando mais relevantes. Antes você tinha sistemas baseados em regras, e aí machine learning, deep learning, você começa a ter sistemas baseados não em regras que a gente explicitou, mas em regras que se ajustam a partir dos dados. E isso só é possível com dados. Então, por exemplo, esse boom dos transformers, ele só acontece porque hoje em dia a gente tem muito dado para treinar. Tanto que, na verdade, redes neurais foram idealizadas inicialmente nos anos 50. O primeiro conceito de redes neurais foi o Perceptron, que foi o primeiro tipo de rede, Multilayer Perceptron, foi o primeiro tipo de rede neural. Ele foi idealizado muito lá atrás. Só que você não tinha duas coisas. Primeiro, poder de processamento para usar esses dados. E segundo, dados. E o que é até curioso, porque existem áreas de pesquisa que a gente não tem dados ainda. Você vai fazer um problema, sei lá, médico. Você não tem datasets, que é inclusive um dilema, né? Você quer fazer pesquisa, você não tem dados, mas faz sentido ficar disponibilizando dados de todo mundo por aí. E em 2017, a reportagem de 2017, que fala the world's most valuable resource is no longer oil, but data. Então, tipo, o que não é mais o petróleo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia, é dados. Só que, tipo, por que isso? Porque as big techs extraem muito valor de dados. Muito valor. É uma parada econômica mesmo, entendeu? É tipo... E o complexo é que são dados nossos. Então, assim... tem essa outra reportagem depois, mais tarde, acho que de 2019, que fala no, data is not the new oil. Por quê? Porque existe um tipo de relação diferente aí, né? A gente gera os dados, as outras empresas processam esses dados, e esses dados eles não são finitos. Então, o dado ele não acaba que nem o petróleo uma hora. A gente está cada vez gerando mais dado, e mais dado. E são muitas vezes dados não estruturados.
Ou seja, não é uma tabela no SQL lá, uma tabelinha no Excel bonitinha. É um monte de dado zoado, que você precisa processar. E tem uma questão também que... Bom, eu acho que, na verdade, eu estaria pulando, mas me faltou a memória. Se eu lembrar, eu volto e falo de novo. Mas é que eu não sei se encaixa aqui, mas, por exemplo, uma coisa que me fez questionar muito em relação a essa parada de dados é que as empresas extraem muito dado da gente, que a gente não sabe nem que está sendo coletado, e até entre as empresas tem uma rixa sobre esses dados. Conforme esses dados vão se tornando mais necessários é uma bola de neve, porque a gente só consegue fazer sistemas de deep learning porque a gente tem muitos dados. As pessoas fazem sistemas de deep learning e percebem, nossa, agora que eu tive mais dados, eu vou... melhorou muito a minha performance. Então eu preciso de mais dado. Aí começa a coletar mais dado de formas inusitadas. Então, por exemplo, tem muitas empresas hoje em dia que fazem o que chamam tipo web crawlers. Então, tipo, como se fosse passar pela internet coletando dado, não de forma estruturada, tipo, vou chamar uma API ou algo do tipo para coletar um dado num formato bonitinho. Tipo, eu vou fazer um robozinho que abre o Facebook de uma pessoa, baixa o HTML, e aí eu vou fazer alguma forma de processamento para guardar aqueles dados. Então, tipo, e aí que entra a rixa das empresas. Por exemplo, o GPT-2, que foi o primeiro modelo, foi quando a OpenAI, os modelos nessa época, só contextualizando, eles tinham uma ordem de tipo 100, 300 milhões de parâmetros. Aí a OpenAI pegou e mandou o GPT-2 para 1,5 bilhões de parâmetros. Eles perceberam que assim, ó, pá, melhorou muito a performance, melhorou muito. Começou a ter uma capacidade de generalização muito louca, tipo, falar coisas que ele nunca tinha visto antes do conjunto de treinamento, mais ou menos, eu não vou falar assim porque, de certa forma, viu, mas enfim. E como que a OpenAI arranjou tanto dado para coletar, para treinar? Eles fizeram um web crawler do Reddit. Eles pegaram o Reddit, passaram no Reddit coletando muitos dados e eles usaram uma métrica. Qual que é o tipo de dado que vai ser um dado bom? Aí eles falaram, dado bom é de um post que tem um link para fora, então a gente vai pegar o conteúdo desse link para fora e do post, se o post tiver 3 de karma positivo. Então a métrica deles é, esse dado é bom para a gente treinar o nosso modelo, tipo, é um dado que não é só ruído, ou não está falando coisa errada, sei lá, tipo falando uma mentira, enfim, o que não... talvez não necessariamente seja verdade. Se tiver 3 a mais de karma, ou seja, por exemplo, talvez, não sei quem usa Reddit aqui, mas talvez tenha coisa sua, ou principalmente quem usa Reddit antes de 2018, 19, não lembro exatamente qual foi o ano, 2018 ou 2019. Mas talvez tenha um post seu sendo usado lá, que treinou o primeiro GPT, e aí fica pensando, pro Reddit, que gasta dinheiro, energia, enfim, com armazenamento. Então os storages lá dos dados, aqueles dados estão lá, quem está guardando é o Reddit. Quem que pagava os servidores para a página renderizar? Quanto de sobrecarga o web crawler lá da OpenAI não botou no Reddit? Só que assim, aí tá do ponto de vista do Reddit, você vira e fala assim, nossa, a OpenAI lançou agora, os caras fizeram um avanço tecnológico fodido e eles treinaram tudo com o dado do Reddit. Eu não deixei. Tá tudo bem? Tipo, se eu fosse o Reddit, eu ficaria meio bolado. Hoje em dia, a OpenAI fez parceria com o Reddit. Agora já está fazendo. Esse ano começou a fazer parceria com o Reddit para tipo, ficar... Que aí eles conseguem até mandar os dados para a OpenAI de maneira mais estruturada. Mas é isso, entendeu? Por exemplo, eu tô reclamando muito da OpenAI, mas a OpenAI fez um modelo que chamou Sora. Não lembro, sei quem lembra. Mas é um modelo que gera vídeo. Faz texto para vídeo. Você dá um prompt, ele gera um tipo de vídeo. E aí não existe tanto dataset tão grande para treinar um modelo assim, de vídeo, disponível. De onde que eles treinaram esse dado? Aí fica meio, né? Tipo, obviamente eles treinaram do YouTube, a maior base de dados de vídeo do YouTube. Não vou falar obviamente, não é obviamente que depois se a gente postar esse vídeo no YouTube, não é obviamente. Existem especulações de que eles tiraram do YouTube. Só que na guidelines lá do YouTube fala que não é para fazer crawling de vídeos. Eu tenho uma teoria. Não sei se eu posso dar minha... Acho que eu posso dar minha teoria. Eu tenho a teoria de que, não que deu uma flopada, mas a OpenAI não tá mais tipo, divulgando tanto o Sora como produto, porque eles perceberam que pode dar alguma merda judicial, assim. Então, assim, é isso, sabe?
Enfim. Então, falando um pouco nessa linha, existem datasets muito grandes hoje. Então tem a ImageNet, que foi inclusive um dataset que possibilitou o Deep Learning do jeito que a gente tem ele hoje, principalmente na parte de visão computacional. Inicialmente ele tinha por volta de 1 milhão de imagens, hoje em dia ele tem 14 milhões de imagens, todas as imagens são anotadas. Então assim, cada imagem ela tem uma classe que um humano foi lá e colocou a classe, e ela tem 1000 classes. Então tipo, gato, cachorro, barco, carro, trem, bicicleta, enfim. E aí tem o seu dataset, que é a Megaface, que é o maior dataset de rostos do mundo. E ele tem 772 mil pessoas. Aí eu pergunto, será que as 72 mil pessoas consentiram, assinaram um termo? Todas elas, todas. De que deixavam seus dados estar, tipo... Porque depois que você junta os dados num dataset, disponibiliza ele, todo mundo vai usar aquele dataset para fazer pesquisa. E tem 4 milhões de fotos. Então, beleza. Agora trazendo um pouco mais essa linha, não sei se eu estou falando muito problema, mas eu vou falar três problemas, assim. O primeiro deles é custo energético e implicações ambientais. Então, conforme essa linha aí de perceber que os modelos maiores performam melhor, a galera tá usando muito poder computacional. Então, tipo, em 2012, mais ou menos, foi quando surgiu o Deep Learning. Por quê? Porque começou a ter mais poder computacional. Porque alguns pesquisadores do Canadá descobriram que dava para usar GPU para treinar modelo. Naquela época, a GPU era só para jogo. E aí, beleza, então dá. E aí agora, tipo, boom, explodiu a NVIDIA. Hoje em dia, a NVIDIA tá uma das mais valiosas aí que tem. E a galera faz... Então, por natureza, esses treinamentos com muita GPU, o que faz ela ser eficiente? Você consegue paralelizar muito o processo de treinamento. Então você consegue dividir em vários computadores diferentes, várias placas para fazer esse processamento. E isso aumenta muito tempo. Se torna um negócio mais rápido, quer dizer que eu posso aumentar a escala e fazer no mesmo tempo que eu fazia antes. E se eu sei que eu adiciono mais máquina e eu posso fazer aumentar a escala e manter o mesmo tempo, ou aumentar o tempo, eu vou botar mais máquina. Se eu boto mais máquina, eu gasto mais energia elétrica. Então o Brasil é um país bem limpo em relação à energia elétrica, né? A gente usa bastante energia hidrelétrica, mas muitos países usam energia termoelétrica, enfim, queimam carvão para fazer energia. Então assim, essa figura ela é de um relatório da Stanford de 2023, ou já é 2024, acho que é 2023, de toneladas de emissão de carbono por modelos de machine learning. Então, por exemplo, você tem aqui o GPT-3, com 175 bilhões de parâmetros. Ele generou 500 toneladas de emissão de carbono ao longo do processo de treinamento dele. Isso é uma estimativa que a OpenAI divulga. Aí você vê aqui, uma vida humana, tipo, a vida média humana, por um ano, é essa linha aqui, ó. Essa segunda linha aqui, não sei se consegue ver. Embaixo tem outra linha aqui, ainda, que é uma viagem de avião de um passageiro, de Nova York até São Francisco. Então, né, tipo, cruzando os Estados Unidos inteiro. Essas linhas aqui embaixo. Engraçado que essa outra linha aqui em cima, ela é o padrão de vida médio não de uma pessoa, mas de um americano. Essa linha aqui. Que ela é, tipo, muito maior do que a linha de uma pessoa média. E aí, esse aqui é só para treinar. Se eu não me engano, isso aqui, quando eles divulgam esses dados, eles não divulgam os dados de tipo, treinar uma vez o modelo. É treinar várias vezes. Mas assim, pensa que todo ajuste que for feito depois, você vai ter que fazer alguma forma de retreinamento. Também tem um tempo de inferência. Então, conforme esses modelos são usados, eles também estão gerando. Bem menos do que o treinamento, mas eles também estão gerando gás carbônico. E aí tem uma questão que é muito séria, que tem acontecido cada vez mais, que é o usos indevidos e indiscriminados de inteligência artificial. E o que é mais problemático que a gente dá para falar assim é o uso de sistemas de IA em processos criminais, judiciais, policiais. Então, por exemplo, você ter sistemas de visão computacional junto com a polícia. E, na verdade, junto com o uso indevido, isso é muito agravado pelo uso indiscriminado. E o que eu quero dizer com indiscriminado? É de você ter assim, você fala, tipo, esses órgãos que usam tem a noção de, tipo, sei lá, o policial que está lá tem um dispositivozinho, ou o perito que está lá,
E aí dá um pop-up lá, ó, fulano X fez identificado, fez tal coisa. E aí a pessoa olhar e pensar, isso aqui é uma evidência e não uma dica. Tipo, por exemplo, esse sistema de inteligência artificial, ele não está dando uma dica do que aconteceu ou tipo de aquela pessoa parecida. É tipo, isso aqui é uma prova. Então, por exemplo, você ter, sei lá, tá rolando um julgamento e aí chega uma pessoa e fala assim, não, então uma das evidências do caso é de que o sistema reconheceu ele. Obviamente, isso talvez poderia ser usado de certa forma, mas não de forma discriminada, assim com auxílio. A ferramenta ela tem que ser um auxílio para um perito, para um humano, entendeu? Porque esses modelos, porque isso vem muito de uma noção de que esses modelos são perfeitos. Porque a matemática é perfeita. A matemática pura, imparcial, que vive no outro mundo e não está contextualizado socialmente. E isso, vou explicitar mais ainda aqui quando eu estiver falando disso aqui. Então, por exemplo, essa imagem aqui é de um caso que o cara que estava assistindo um jogo de futebol no Sergipe, e aí chegou a polícia assim, e prendeu ele. Falou assim, está preso, pá, gemou o cara ali no meio do estádio. Acho que ele estava com a família, inclusive, e aí levou o cara embora. Aí na hora que levou o cara embora, tinha levado ele porque o sistema de reconhecimento facial tinha identificado ele, e não era o cara. Ele nunca tinha nenhuma passagem, nunca tinha feito nada. E pensa no transtorno. E é um trauma, né? Esse cara, ele vai ficar pensando, foi pro estágio, foi... E assim, ainda mais se, sei lá, os policiais não foram amigáveis, né? Não foram delicados, o que pode acontecer, enfim. E é isso, é perigoso esse uso indevido e indiscriminado. Existe um sistema nos Estados Unidos que chama COMPAS, COMPAS, que ele é usado para, em casos de redução de sentença, então quando, por exemplo, a pessoa serviu um tanto, ela vai reduzir a sentença. O COMPAS é um sistema de inteligência artificial que analisa os dados da pessoa e ele prevê a estimativa dela ser reincidente criminalmente ou não. Ou seja, tipo, você vai estar lá recorrendo, tipo, você já serviu 10 anos. Aí você vai estar lá recorrendo, aí, tipo, você não reduz a sentença porque um sistema de inteligência artificial falou que você tem chance de reincidir. E aí isso entra muito também na questão dos vieses e dos vieses. E também tem outra questão, que eu não vou falar tanto aqui, mas é que é a questão de interpretabilidade e explicabilidade. Então, esses usos desses modelos, eles aumentam ainda mais a necessidade de ter modelos interpretáveis e explicáveis. Então, por exemplo, se você tem principalmente... É meio que um mix de tudo. São várias coisas que vão acontecendo e que vão deixando surgindo vários efeitos colaterais. Então, por exemplo, quando a gente tem deep learning, você tem comportamentos emergentes, homogeneização, né? Que eu uso em várias áreas diferentes. Esses comportamentos, eles vão se tornando mais complexos e eles vão se tornando mais difíceis de explicar. Então, conforme a gente vai tendo os sistemas de deep learning cada vez mais avançados, é difícil você explicar exatamente o que está acontecendo. Quando você tem uma regressão linear... eu tenho um monte. Você vê diretamente a relação entre os dados. Então, você tem o X e o Y. É o modelo mais explicável do mundo. Entendeu? Agora, você tem um chat GPT que tem 175 bilhões de parâmetros. Como que você vai explicar? Então, é uma área de pesquisa complexa, entendeu? É isso que, pessoalmente, para mim, é o que mais me anima na área. Que a gente vai tendo desafios que não necessariamente... São desafios novos. Não é o mesmo desafio lá atrás, só que mais difícil. Desafios novos. Como que a gente pega esses sistemas e interpreta eles? Como que a gente reduz os vieses neles? Também, outra área de pesquisa muito grande é como que a gente diminui o custo energético deles. Então, você vai pegar um modelo, sei lá, que tem 70 bilhões de parâmetros, vamos, em vez de usar 16 ou 32 bits nos números float lá, vamos usar 4. E aí você faz diferentes técnicas de usar esses 4 bits para você perder o menor número de informação possível. Bom, e aí um pouco sobre viés sociais, culturais e políticos, só dar esse exemplo aqui, porque na verdade acho que eu já falei bastante. Essa aqui é uma publicação da Renata Souza, que é uma deputada estadual do Rio de Janeiro. E aí ela estava ao criar uma arte inspirada por sociedades. Ela queria criar uma imagem com esses modelos de IA generativa. E aí ela deu a descrição lá no prompt. Gere uma mulher negra de cabelos afro
com roupas com estampas africanas, roupas de estampa africana, num cenário de favela. E aí botou uma arma na mão da mulher negra, o que não estava no prompt. Então, assim, enfim, essa área é gigantesca. Na verdade, eu botei um vídeo aqui, mas eu acho que não vai dar, por causa do tempo. O vídeo é curto, ele tem 3 minutos, mas eu acho que não vai dar. Mas essa pesquisadora aqui, a Joy Buolamwini, tem dificuldade de falar, Buolamwini, dificuldade de falar o nome dela, mas ela estava fazendo uma... Eu vou deixar o vídeo tocando, e aí eu vou falando, porque não tem som mesmo. Ela fala que ela é uma poeta do código, então isso aqui é baseado num poema Anti-a-Woman. Então é AI, Anti-a-Woman. Então eu não sou uma mulher. Enfim, vai tocando o vídeo, eu vou explicar na verdade dela, uma hora vai fazer sentido com o que está no vídeo. No pior que eu não sei se é uma ideia boa, né? Porque vocês não vão prestar atenção. É 2 coisas para prestar atenção. Mas ela estava fazendo doutorado no MIT. E aí ela estava trabalhando no laboratório que chama Media Lab. E aí ela estava fazendo coisa envolvendo visão computacional. Ela estava usando uma ferramenta muito famosa, muito conhecida, usada aí, que é a OpenCV. Open Computer Vision. E aí, enfim, ela estava desenvolvendo o sistema lá e ela estava programando. E aí, quando ela precisava testar o sistema, isso é o quê? Usando algoritmos já treinados e que estão disponíveis abertamente. Então, as pessoas estão usando esses algoritmos em diferentes aplicações. Não é que ela desenvolveu um negócio dela. É o OpenCV, é o negócio mais usado de visão computacional. E ela estava fazendo, quando ela precisava testar, o programa não identificava o rosto dela. Tipo, ele não detectava a face dela. Tipo, ela ficava na frente e aí o rosto dela não vinha. É que esse vídeo aqui, ela dá outros exemplos. Mas depois eu até poderia passar a imagem dela, que está gravado, botando o rosto, não detecta nada. Aí ela levanta, não, mentira, começa assim. A amiga dela, branca ou asiática, não sei, estava na frente do computador, e aí tá detectando o rosto dela. Aí a mulher sai, aí ela senta na cadeira, que estava na frente da câmera, e aí não detecta nada. E ela fica ali, fazendo assim, não detecta nada. Ela tira o óculos, não detecta nada. Aí ela bota uma máscara branca e aí detecta. Uma máscara branca tipo V de Vingança, só que sem o bigode. E ele detecta tipo o rosto, e ele tava fazendo tipo os landmarks do rosto, que é tipo aquele esqueletinho, sabe? E ele detecta de uma máscara branca, tipo, e não é uma máscara branca tipo, parecendo um rosto, é tipo uma máscara totalmente branca, até meio estranho. E dela não detectou. E aí, ela acabou o projeto, ela pensou assim, não vou resolver isso agora e tal, vou acabar o projeto. E ela fez o projeto, o tempo que ela testava, ela usava a máscara branca. Só que aí depois, ela foi fazer pesquisa nessa área, e hoje em dia ela fala que é uma poeta do código, porque vocês vão ver no vídeo, e ela é uma ativista aí nessa área, ela tem uma organização que chama Liga da Justiça Algorítmica. Enfim, ela tem um trabalho muito interessante que chama Gender Shades, que é um trabalho que ela fez junto com outra pesquisadora que trabalhava na Google, que também trabalhava com ética, e aí elas fizeram um levantamento de sistemas muito famosos de inteligência artificial, então tipo da Amazon, de visão computacional da Amazon, da IBM, de uma outra empresa que chama Face++. Deixa eu ver se... No começo... É que quando tava só o... Opa! Tava aparecendo aqui. A Amazon, Microsoft, IBM, Face++ e Google. Então ela testou esses sistemas de visão computacional. E aí ela percebeu que fazendo um recorte de tipo recorte racial, e você fala assim, qual que, sei lá, os modelos todos performavam muito bem, tipo 90%, 92% de acurácia. Aí você faz um recorte racial. Então, sei lá, pessoas negras, pessoas brancas, e aí você vê que a performance é pior. Pessoas brancas, o modelo tem acurácia muito melhor. Aí você faz um recorte entre mulheres e homens. Vai fazer um recorte de gênero. Aí você vê que o modelo performa muito melhor para homens. Só que isso é tipo, sei lá, 10% de diferença.
Aí ela fez um recorte de 4 recortes, né? Então, tipo, homem branco, homem negro. Mulher branca, mulher negra. E a diferença entre, no pior dos casos, entre o homem branco, da acurácia do sistema, e a mulher negra era 35%. Então, um era tipo 90% e o outro era tipo 55%. É uma diferença muito grande. Enfim. A Nina da hora. Em sistemas de reconhecimento facial. Eu acho que o trabalho dela, inclusive, ela deve usar, com certeza, de bibliografia, esse trabalho de Gender Shades aí. Peraí. Então, só passar aqui uns exemplos. Oxe. Peraí. Então, aqui ela tá, na verdade, ela tá recitando um... Pô, não tá dando zoom, mas tudo bem. E aí ela vai mostrando aqui, ó, então, tipo, exemplos de mulheres negras em sistemas de classificação. E aí, ó, adult male, gentleman, com várias figuras históricas, e tipo, desde antigamente até hoje em dia. Então você vê, a Pierce B. 92%, tipo, não é pouco, sabe? É muito. Ó, young boy wearing a hat. A Shirley foi a primeira deputada dos Estados Unidos, parlamentar, sei lá. Pierce B. Mail. Aí, ó, Michelle Obama, agora indo para situações mais... A young man wearing a black shirt. Oh. Confidence. Hã? Não. Aí, ó. Aí tem aqui, né? Cabelo. Tupê. Peruca. Então classifica como a peruca. Aí ela fala aqui, né? A wig, a bufante, tupê, there are no words for our braids and our locks, então não há nenhuma... não há palavras para as nossas tranças, né? Como se não fosse uma classificação possível. Ela fala a Oprah. A Oprah foi primeira dama? A Oprah não é primeira dama. E a Oprah é uma pessoa muito famosa. Então, assim, existem muitas imagens delas na mídia. Provavelmente, imagens delas que foram utilizadas no conjunto de treinamento. E por que que... Entendeu? É uma disparidade de recorte tão grande. Vixe, peraí que eu fiz alguma coisa aqui. Nossa, peraí que deu uma... Enfim. Só botar no final aqui. Aí, ó, Serena Williams. Ou seja, fotos novas, né? Também é uma pessoa na mídia. Aí ele bota aqui, male. Tá vendo? Enfim. É isso. Deixa eu... Ui, caralho. Tá difícil. Nossa, perdão. Então, beleza. É aprendizado de máquinas e tarefas de machine learning. Agora falando mais da parte técnica. Essa parte foi só introdutória. Não sei se ficou muito bad vibe, na verdade, mas é só para trazer um contexto importante, sabe? Porque a gente abstrai muito essas coisas. A parte técnica é muito legal, é muito interessante. Mas é bom saber de tudo isso, ainda mais se a gente for trabalhar em empresa, trabalhar na indústria. E não necessariamente precisa ser ativista nessas causas. Mas é importante ter esse olhar, sabe? Se questionar desses sistemas, não saber extrair. E talvez até seja interessante a gente passar a ter pessoas, cientistas, pesquisadores, engenheiros educados mais com esse olhar, do que evitar de ter uma polarização entre preocupação com essas pautas. Então você vai ter pessoas que são muito ativistas e pessoas que não estão nem aí ou estão completamente alienadas, enfim. E agora falando mais da parte técnica, então falando um pouco do aprendizado de máquina, o que é mais especificamente aprendizado de máquina e o que são, quais são tarefas famosas famosas não, tarefas mais recorrentes em machine learning. Então a gente pode dizer, novamente, que o aprendizado de máquina ocorre dessa forma. A gente tem a programação tradicional, onde a gente tem dados e regras. Então, por exemplo, você vai ter o seu programa, o seu código, você vai ter uma entrada específica. Eu vou disponibilizar o slide depois, viu? A gente vai disponibilizar o slide. Fica tranquilo, tirar foto. Aí você vai ter alguma forma de processamento computacional a partir dessas regras. E aí você vai gerar respostas. Então, a sua saída. A ideia é que no aprendizado de máquina você vai ter dados e você vai ter respostas
Então você vai ter já respostas. Mas isso é opcional, na verdade, eu botei opcional por quê? Porque a gente vai ver já. Existem diferentes paradigmas de programação, de aprendizado de máquina, não supervisionado, por exemplo. E aí você vai ter uma forma de processamento computacional e você vai gerar as regras. Então, por exemplo, depois que você tem essas regras geradas, dá para dizer que tem um fluxo parecido com esse, que é o que a gente chama de tempo de inferência. Você já tem seu modelo treinado, e aí você vai dar uma entrada já no seu modelo treinado, prontinho, como se fosse um programa. Na verdade, é um programa. E aí você vai só dar a entrada e sair, e você vai pegar uma saída. Mas antes, o processo de aprendizado de máquina é isso, entendeu? A partir desse processamento computacional, a partir dos dados do processamento computacional, você gera as regras. E aí a gente tem diferentes paradigmas de aprendizado. Então a gente tem o Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning e Self-Supervised Learning. Então eu não achei nenhuma imagem que tivesse esses dois e o Self-Supervised Learning. Inclusive eu não queria botar Reinforcement Learning, porque assim, na verdade, a gente não vai tocar em Reinforcement Learning. É um outro mundo, assim, por si só. E é aprendizado de máquina porque você tem um ajuste através dos dados, né? Mas é um outro mundo. Porque envolve mais a questão de você ter um ambiente, você ter uma ação, você ter um reward, né, uma recompensa, e você vai ajustar o seu modelo ou o seu agente através dessas várias recompensas no ambiente. Mas esses modelos que a gente vai ver são principalmente Supervised Learning e Unsupervised Learning. Supervised Learning, ele trata de quando você tem um modelo num problema onde você tem dados anotados. O que são dados anotados? Uma anotação num dado, ela é a resposta esperada real. Ground truth. Ground, tipo, verdade no chão, assim, sei lá, não sei como traduzir. E essa é a label. E o Unsupervised Learning é quando você tem uma forma de processamento e você tenta gerar respostas e você não tem essas respostas. Aqui você está tentando gerar as respostas e você tem respostas para ajustar o seu modelo. Aqui você não tem. E você vai gerar alguma forma de respostas. Então, por exemplo, nesse caso aqui de clusterização, eu vou falar mais sobre as tarefas, né? Mas, por exemplo, qual seria a resposta que você quer gerar? Ah, esse dado aqui está no cluster X ou Y? E você não sabe quais são os clusters. Você vai usar várias formas de estimar isso. Então, sei lá, se fosse fazer uma clusterização por centroide, que no caso, eu não sei se é esse exemplo, mas era aquele lá que eu tinha botado lá no outro slide. Você pode botar, sei lá, vou botar 3 centros. Aí você chuta esses 3 centros do seu cluster. E aí você vai ajustando os centros de forma com que você diminua um erro. E aí você vai falar, ó, esses aqui, ó, são com esses 3 centros e esse desenho, esses são os meus clusters. De regressão a gente falou, então, por exemplo, a regressão linear, que você vai ajustar uma curva. E aí você pode fazer uma regressão linear, você pode fazer uma regressão polinomial. E o exemplo de classificação, então você pode usar um caso, acho que pode usar a regressão logística, você pode usar árvores de decisão para classificação, pode usar support vector machines, que é um outro tipo de algoritmo que a gente não vai entrar mais a fundo, porque é um pouquinho mais complicado. Enfim. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que ela não é HD nem nada. Na real, ela é bem feia. Não bem feia, mas ela tá bem pouca definição. Mas eu achei ela interessante, porque ela trata bem isso que eu tava falando, assim. Então você vai ter um ground truth, você vai ter o seu algoritmo, e você vai gerar novas predições. Enquanto aqui você vai ter um monte de dados sem estar agrupado ou com label, e você vai, sei lá, clusterizar ou, por exemplo, redução de dimensionalidade, você vai tentar transformar o seu... Você tem um conjunto de dados que você tem, sei lá, 1000 números, são as suas entradas, 1000 valores reais. E aí você quer ter um processo que você vai usar num outro modelo, você vai usar esses dados, não necessariamente para o seu processo de aprendizado não supervisionado, mas você quer diminuir a quantidade de dados e você quer fazer de uma forma com que você mantenha a maior parte da informação. Mas você não quer usar 1000 números. Aí você vai fazer combinações entre esses números para manter a maior parte da informação, enfim. E aprendizado por reforço, que foi isso que eu falei, que você tem uma ação
e o ambiente, e é um processo cíclico, né? Então você tem o algoritmo aqui e aqui, e ele aprende através de um reward. E ele sempre faz uma ação nesse ambiente. Então, beleza. Aqui a gente tem... Queria falar um pouco sobre aprendizado autossupervisionado, apesar de que a gente não vai tratar de aprendizado autossupervisionado no curso, mas isso é muito importante para sistemas de Deep Learning, e pensando nesse curso também como uma possibilidade para a gente fazer talvez um curso de Deep Learning no próximo semestre, ou se bem que na verdade a gente vai até final de agosto, mas enfim, ou talvez, sei lá, no final do ano, 3 meses menor, ou ano que vem, ou também uma possibilidade que a gente está pensando que é fazer aulas pontuais sobre assuntos, o que na verdade talvez até ficaria mais fácil, dado que a gente teve o curso de Machine Learning, porque dá uma base mais extensa, e em Deep Learning vocês podem ver vários tópicos específicos. Então, e esse aprendizado, ele é muito usado mais em sistemas de Deep Learning, por isso que eu estou falando isso. Mas ele é muito importante. Tipo, foi ele que possibilitou grandes barreiras de aprendizado ou performance nesse sistema serem quebradas. E o que é o aprendizado autossupervisionado falando? É basicamente quando você... na verdade, tem mais um slide que eu vou detalhar, né? Os pontos, retomar. Mas é assim, você não tem uma entrada, você só tem dados. Sem desculpa, você não tem uma saída esperada na sua entrada. Então você não tem a saída esperada desses dados, mas você tem muito dado e você quer extrair de alguma forma algum conhecimento sobre ele. Então, ainda mais falando o que eu falei lá de visão computacional, em redes convolucionais, que você tem padrões mais genéricos no começo, e aí você quer, de alguma forma, extrair informações de imagem, você quer tipo, fazer um modelo que, por mais que ele não seja treinado no final ainda, por uma tarefa específica, você quer já construir uma forma de conhecimento naquele modelo. Você pode usar aprendizado supervisionado, que é quando você tira uma parte da entrada, então nesse caso uma imagem, aí você tem uma imagem, e aí você tira um quadradinho no meio. Você poderia tirar aqui no canto. Isso é uma estratégia. Você poderia também, sei lá, você tem um dado, e aí você vai deixar ele preto e branco. Então você já tem imagem, você deixa ele preto e branco. E o que é o processo de aprendizado? É como se fosse um aprendizado supervisionado. Então você faz tudo que você fez no aprendizado supervisionado, só que qual que era a saída esperada que você já sabia? Aí o dado original, antes de você alterar ele. Então, por exemplo, isso aqui chama inpainting. Então você vai dar uma entrada, depois de você tirar algo dela, e a sua saída vai ser o quê? O que você tirou. Ou se você fizer o modelo, né, ele só vai gerar o que você tirou, ou se você fizer o modelo gerar a imagem inteira. Então você vai ter essa imagem com um buraco no meio, e a saída poderia ser a imagem normal sem o buraco no meio. Isso é muito poderoso, por quê? O ChatGPT, por exemplo, todos os sistemas de LLM, na verdade, hoje em dia ele já tem várias etapas de treinamento. Mas a etapa inicial de treinamento, e o que a gente chama de em modelos de linguagem de pré-treinamento, em visão computacional também é muito usado o pré-treinamento, você pega... O que é o pré-treinamento? Você pegar um texto e você dá um pedaço de texto e prever a próxima palavra. Essa tarefa, por natureza, já é autossupervisionada. Se você tem um texto, então, por exemplo, se eu tenho esse texto aqui, certo? Imagina que eu dou pro LLM, eu tenho esse texto inteiro no meu dataset, originalmente. E aí eu vou treinar ele e vou fazer várias amostras de treinamento. E aí eu vou selecionar em janelas de 5. Então eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então uma janela de 5 aqui. Aí eu vou falar, depois desse usado, aí eu vou falar para ele, o que vem depois do usado nessa janela, nesse contexto? É o para. E aí eu vou ajustar, ele vai ajustar os parâmetros para fazer isso. Aí eu vou dar um outro exemplo, outra amostra. Treinamento de sistemas, 1, 2, 3, 4, 5. Treinamento de sistemas de Deep. Qual que é a próxima palavra? O learning. Então isso, o que acontece? Você consegue, a partir desse momento, você consegue treinar em qualquer dado. Você pega qualquer texto e você pode treinar nele. Tipo, porque ele é autossupervisionado. Mesma coisa você pode fazer para imagem. Então, por exemplo, antigamente, talvez até hoje, mas as pessoas usavam muito... na verdade, eu não sei, talvez eu vá falar besteira. Mas, enfim, eu não sei se o pessoal ainda usa a ImageNet para... Quando a galera fala pré-treinar na ImageNet, que tem aquelas 14 milhões de imagem, é necessariamente já treinando na tarefa de classificação.
Mas existem muitas pessoas que pré-treinam na ImageNet e nem usam aquelas 14 milhões de anotação. Tanto que, na verdade, eu acho que quando eu estava pegando a foto da ImageNet lá e pegando o número de imagens que tinha, inicialmente eram 1 milhão de imagens anotadas. Eu acho que hoje as 14 milhões não são anotadas, eu acho que é só uma porcentagem delas que são anotadas. Porque você pode usar o resto das imagens para só fazer aprendizado auto-supervisionado. E aí, no final das contas, depois você retreina o modelo para uma outra tarefa. E todo o conhecimento que ele já viu, ele reaproveita. Então, recapitulando, né? Aprendizado supervisionado, o seu objetivo é predizer uma saída a um alvo esperado. E a sua configuração, né, do problema é que a sua saída esperada é conhecida. No não supervisionado, o seu objetivo é encontrar padrões na estrutura dos dados. E você não tem uma saída esperada. Então você quer encontrar padrões, e você pode dizer que, sei lá, a sua saída, que eu estava falando, são esses padrões, tipo cluster, né? E no aprendizado autosupervisionado, o objetivo é extrair e capturar os padrões dos dados. Então você quer capturar um conhecimento e você não, dificilmente você vai usar esse aprendizado autosupervisionado para ser a sua tarefa final. Que não faz muito sentido, né? Acho que em Stable Diffusion, na verdade, funciona um pouco, faz até um pouco sentido, mas enfim, tô viajando aqui. E a saída esperada faz parte dos dados de entrada. Então você teoricamente não sabe, né? Mas você sabe, por isso que é autosupervisionado. Bom, agora, então, mostrando um pouco dos problemas, se a gente for considerar em Supervised Learning, os principais problemas que a gente tem é classificação e regressão. E aí regressão pode ser, sei lá, previsão de tempo, previsão de mercado, ações, essas coisas, expectativa de vida, estimação de população a partir de uma, sei lá, que na época da pandemia o povo fez uns modelos bem mais complexos, né? Mas aqueles modelos lá de tipo propagação de doença, você pode modelar de certa forma esses modelos como uma regressão, esses problemas como uma regressão. Classificação, né? Então, tipo, detecção de spam, detecção de fraude, retenção de consumidor. Então, se aquela pessoa vai virar um churn ou não. Você que sabe o que é churn? Churn é tipo aquele usuário que a pessoa que usava a plataforma e deixou de usar. Então, tipo, deixou de ser assinante. Classificação de imagem, enfim. Diagnóstico, né? Então, se você tem, por exemplo, você poderia dar os dados de um exame. Você faz um exame de sangue. Aqueles dados, eles não são, o que eu estou querendo dizer, sem pensar em imagem. Porque a imagem a gente vai muito para Deep Learning. Mas se você vai usar, tipo, os dados, tipo, número, né? Númerozinho lá. Tipo, quanto de sódio tem no seu sangue? Se fosse usar esses dados, talvez daria para fazer alguma forma de diagnóstico, um modelo que faz diagnóstico. Beleza, agora, em Supervised Learning, a gente tem sistemas de clusterização, então, tipo, recomendação, sistemas de recomendação, então você tenta clusterizar pessoas em sistema, colocar as pessoas em grupos, e aí eu falo assim, que eu vou, sei lá, uma pessoa entra num site, eu clusterizei ela já, qual que vai ser o conteúdo que vai aparecer para ela? Eu vou pegar conteúdo que outras pessoas estão consumindo, que estão no mesmo cluster que ela, supondo que o cluster, eu fiz alguma forma de mapeamento de perfil da pessoa, e eu vou... Só que eu não vou mostrar conteúdo que ela já viu, mas eu vou mostrar conteúdo que está no mesmo cluster dela. Então, isso é um tipo de exemplo. Segmentação de cliente, enfim. E aí, redução de dimensionalidade. Então, a maior parte das vezes, redução de dimensionalidade, na minha visão, assim, é mais para você diminuir o quão grande os seus dados são. Então, por exemplo, se você tem uma imagem de satélite, você quer fazer um processamento numa imagem de satélite, numa rede convolucional, ou numa rede que às vezes não é convolucional, mas, sei lá, o tamanho do seu modelo depende da sua entrada, e aí você quer diminuir o tamanho da sua entrada de uma maneira com que você retenha a maior parte da informação. Então, a gente vai ver. Tem uma aula só disso, porque, para mim, pelo menos, eu acho a matemática um pouco pesada, de que é uma coisa bem de álgebra linear, assim, entendeu? Então, tipo, vetores, quais são os vetores mais ortogonais ali, e aí eu vou tentar deixar o máximo da informação que é independente junta, e você acaba perdendo parte da informação, mas eu tô planejando pra gente, quando for fazer, por exemplo, o exercício prático disso, a gente analisar quanto que a gente perde de informação, ou você ter um modelo, algum dos modelos que a gente já viu, fazer um modelo de regressão que você, depois que você treina o modelo com todos os dados, e aí você faz a redução de dimensionalidade, e aí você treina o modelo de novo e avalia a performance dele.
O modelo piora muito? Às vezes nem piora. Às vezes pode até melhorar, na verdade. Porque você diminui ruído. Você deixa mais informação condensada. E aí você pode aumentar a capacidade de generalização do modelo. Bom, e é isso. Para a parte expositiva, eu falei por... Nossa, falei tanto assim, não. Eu falei bastante coisa, na real, né? Mas foi 1h30 só. Eu tinha certeza que a gente ia acabar um pouco antes. Mas a gente agora vão ter exercícios. Eu não sei como estão, na verdade, acho que a gente... Bom, a gente pode fazer uma pausazinha. E para arrumar os exercícios, já vou falar isso aqui. Mas porque tem que divulgar o link, né? Ver se todo mundo tá com o link e tal, ajudar. Enfim. Mas agora a gente vai fazer os exercícios de meio que estatística, assim, Python, manipulação de dados, análise de dados, e tem uma parte no final que é cooperação de matrizes. Não necessariamente vai ser, tipo, tudo usado. A ideia dessa aula é porque, assim, quando a gente começar a entrar no conteúdo... Ah, tá. Quando a gente for postar o vídeo no YouTube, a gente vai deixar o link dos exercícios na descrição do vídeo. Só para deixar claro aqui. Então não tem nada muito exatamente IA nos exercícios. É mais porque, como essa é a primeira aula, pelo menos também como a gente fez os formulários, o perfil das pessoas que estão vindo é bem diverso. Então tem gente que manja mais de Python, tem gente que manja menos. Aí é bom para dar uma nivelada, começar a acostumar. Se a gente for dar um exercício já direto de modelagem, alguma coisa, e vocês não saberem usar o Colab, aí fica muita coisa ao mesmo tempo e tal. Então a gente vai usar como ambiente de desenvolvimento o Google Colab, que é remoto, tem que fazer menos passos de setup, e é isso. Vou deixar as referências aqui, caso alguém queira ler. Mas na verdade, vou deixar aqui. A gente vai fazer uma pausa então, acho que uns 15 minutos. 10, 15 minutos. Aí a gente disponibiliza. E a ideia é vocês fazerem aqui mesmo. Eu vou ficar aqui. O Freitas está aqui também. O Lipe, o Walter, o Carnot. A gente pode ir tirando dúvida de vocês. E também está no Meet, né? O Alex acho que está no Meet. Ele pode ir dando um toque no Meet. Também a gente... Freitas acho que está um pouco de olho no Meet. E aí é isso. Não. Peraí. Não, peraí. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto da aula até agora? A minha questão da homogeneização me lembrou um pouco a generalização, é isso mesmo? Então, a ideia é mais tipo você ter uma mesma técnica aplicada em vários cenários diferentes. Então, tipo, por exemplo, se você for usar sistemas, por exemplo, CNN, né? Redes convolucionais. Tá. Majoritariamente você vai usar para visão computacional. Mas existem pessoas que usam isso para processamento de sinais. Então você pega um sinal, você faz um espectrograma dele, ele vira uma imagem, e aí você processa aquilo com uma CNN. Ou, por exemplo, você faz em vez de uma convolução 2D, que ela vai tipo, passando como se fosse uma matriz, você faz uma convolução 1D. Que ela é como se fosse sabe, sem ser um 2D, só um D. E aí você pode analisar uma série temporal. Então isso o que eu quero dizer por homogenização é quando essas técnicas começam a ser usadas em várias áreas diferentes. E eu quis, na verdade, falar disso, porque eu acho que é interessante pensar nisso, não necessariamente no contexto do que a gente vai ver no curso e estudar, mas no contexto de IA como um todo, hoje em dia, principalmente com LLMs. Que a gente vê muita gente resolvendo problema, assim, muito diferente com LLM. O método, ele está sendo usado para aquilo que foge do que foi primeiramente pensado. Né? Isso. O CNN foi pensado para alguma coisa, mas definitivamente está sendo usado para outras coisas. Isso. Quando você tem uma estrutura genérica. Então você vai usar LLM para fazer classificação. Tipo, você bota um texto e aí você bota para ele uma restrição dele gerar só um token, e aí você fala que ele pode só gerar positivo ou negativo. E aí você está fazendo, sei lá, análise do seu sentimento. E aí você quer ver se um texto é positivo ou negativo. Aí você bota um promptzinho, você fala assim, ó, você vai receber um texto X, tananã, não pelo chat GPT também dá para fazer, mas eu digo, se você fosse fazer por uma API,
Aí você consegue restringir o número de tokens, controlar alguns hiperparâmetros. Aí você fala, ó, você vai ter um texto, eu quero que você analise se esse texto é positivo ou negativo. A sua saída deve ser apenas, aí abre aspas, positivo ou abre aspas, negativo. É fechado, né? Abre aspas de novo, positivo. Aí você dá o texto. Aí o modelo vai só gerar positivo ou negativo. Aí você faz isso da mesma forma como a gente vai fazer para os outros modelos. Você vai rodar o seu modelo no dataset inteiro, na hora que você for avaliar ele. Para você ver a acurácia dele, como o seu modelo é, você vai ver, sei lá, o recall, o F1, várias outras métricas. E aí, você fez uma classificação com o ChatGPT, modelo de linguagem, não tem nada a ver. Mas eu acho que isso. Eu acho que a ideia uma técnica. Então, aí que tá. Quando você tem machine learning, você tem a generalização de técnicas. Quando você tem em deep... era isso que eu estava tentando lembrar. Em machine learning, você começa a ter a generalização de técnicas. Em deep learning, você começa a ter a generalização de arquiteturas. Esse texto e aquela imagem lá, eu tirei de um artigo que chama... na verdade, não é um artigo, é um relatório. Valeu. Obrigada. Aqui, ó. Esse, na verdade, esse rolê todo aí que eu tô falando, eu tirei de um artigo que eu botei aqui o link, podia ter botado o nome também, mas chama On the Opportunities and Risks of Foundation Models, que é de um relatório da Stanford. Eu vou disponibilizar o slide, esse aqui é o archive do artigo. Você, pegar esse link, você vai direto pro PDF. Que eles estão falando sobre LLMs, trazendo como modelos de fundação. E a ideia é que é o seguinte, a partir de Foundation Models ou de LLMs, a homogeneização, ela não passa a ser técnicas ou arquiteturas, é o próprio modelo, entendeu? Isso que é com o Context Learning. Por exemplo, quando você manda o ChatGPT fazer uma classificação, ou você manda ele fazer uma tarefa de sumarização, você dá um texto, pede para ele resumir, ele não foi treinado naquilo. Então você pode fazer um fine tuning. Provavelmente vai melhorar a sua performance. Mas às vezes você nem fez um fine tuning e você está usando um modelo treinado antes para fazer aquela tarefa. Então você está generalizando nem a arquitetura. Você está generalizando o próprio modelo. Entendeu? E é isso. E aí fica pensando, né, na questão do caminho para o AGI. Eu, assim, na minha cabeça, eu fico meio pensando nesse negócio de AGI, eu me sinto meio estranho falando que parece especularização, mas eu acho que, na verdade, para pensar, é um caminho, uma hora talvez a gente vá chegar lá, né? Acho que a galera vai fazer pesquisa até chegar lá, não tem o que fazer. E acho que é meio que isso, né? Se for para pensar, né? Você vai ter essa homogeneização de modelos para diferentes tarefas sem nem treinar de novo, é meio como se fosse uma inteligência mais generalista. Eu acho que não tem como negar. O nome do paper é On Opportunities and What of Foundation Models? Risks of Foundation Models. E é isso. Nossa, no final das contas foi 1h30. Dá pra falar muita coisa em 3 horas, mas também eu não sei se for muito rápido. A gente vai. Eu vou já falar isso antes ainda de não sei também se é uma ideia muito boa a gente chegar e falar que encerrando tudo como se a aula estivesse acabando, porque eu não quero que vocês vão embora. A ideia é a gente fazer os exercícios e ficar ajudando junto, até porque se for embora e tal, até acabou antes, né? Se for embora aí depois, sei lá, vai fazer as próximas aulas, aí não consegue acompanhar, aí pô, a gente deu exercício, dá trabalho pra gente fazer. Mas eu agradecer ao Alex aí, inclusive, que montou os exercícios. O que eu ia falar, velho? Esqueci. É isso aí, né? Não, eu ia falar uma coisa que era pra ficar gravada. Ah, tá, lembrei. A gente vai fazer um formulário de... Já respondo. A ideia é fazer um formulário de feedback da aula. A gente vai liberar no grupo depois.
Talvez a gente libere hoje mais tarde, talvez amanhã, mas vamos tentar liberar hoje. E a ideia é, assim, para saber de vocês, o que vocês acharam tanto do assunto, se foi coerente, o andamento, se eu estou falando muito rápido, se a aula está um pouco confusa. Porque, assim, ninguém é especialista aqui. O Iris, nós somos alunos de graduação, que nem muitos de vocês, também de pós-graduação, que nem outros de vocês. E é isso, pessoal. Eu tenho um aviso para dar também, eu acho que é bom dar agora já, porque vai que a galera começa a ir embora. Sobre as aulas, a gente já vai ter que mudar uma data. Ixi. Não, é que parou. Ah, o vídeo buga mesmo. Essa aula 2 aqui tá dia 1. Mas dia 1 é Corpus Christi. Então a gente vai mandar ela pro dia 8. Aí vamos ficar... Porque a ideia era fazer de 2 em 2 semanas, certo? As aulas de 2 em 2 semanas. Primeiro porque somos alunos de graduação, junto com a linha de vocês, final de semestre. Todo mundo aqui, imagina, trabalho, prova, enfim, tem que preparar o material, dá tempo. E aí de 15 em 15 dias é assim, não tem como ser toda semana. Só que aí agora não vai nem ser de 15 em 15 dias, né? Se a gente mandar pro dia 8, vai ser daqui 3 semanas. Então, sinto muito. Mas essa aula aqui vai ser pancada. Porque vai ser... começar a ver matemática de modelo, enfim. Então, aí talvez dá para preparar um material melhor também. E essa aula vai ser bem prática. Vai ser bem expositiva, mas bem prática também. Até fiquei feliz que demorou 1h30 só a aula, porque vai dar para aproveitar bem o tempo. E aí, provavelmente, a gente vai mandar para o dia 8. Aí ficaria dia 8, dia 15 não tem como fazer aula, porque vai rolar a MFP, Maratona Feminina de Programação. E aí a gente volta dia 22. Dia 29 aqui, tinha acontecido algum outro imprevisto que a gente vai ter que fazer 2 semanas seguidas aqui para caber. E aí é isso, gente. Só passando esse aviso aí para ficar todo mundo sabendo. Perfeito?